Você pode possuir aparência atraente, recursos financeiros, capacidade de presentear com flores e oferecer palavras doces, incluindo exatamente aquilo que ela deseja escutar. Porém, nenhuma dessas características assegura que ela reflita sobre você ao despertar, que sua lembrança surja durante suas atividades cotidianas ou que fantasie sobre como seria compartilhar momentos íntimos com você antes de adormecer. A razão é simples. Não se refere ao que você disponibiliza, mas sim ao que você desperta internamente nela. A realidade que raramente alguém revela é esta. As mulheres mantêm constantemente em seus pensamentos aqueles que conseguem tocar seu universo emocional interno. Não se trata de demonstrar maior carinho ou dedicar mais atenção, mas de alcançar um status verdadeiramente inesquecível. Essa condição só é atingida quando você consegue despertar nela sentimentos que o restante das pessoas negligencia. A grande maioria dos homens concentra seus esforços exclusivamente em satisfazer, contudo, aquele que permanece gravado em sua memória é quem domina a arte de equilibrar enigma com proximidade, quietude com determinação, comunicação escassa, porém carregada de significado. Este é o homem que faz uma mulher se perder em devaneios, e é precisamente sobre essa dinâmica que abordaremos. Caso deseje ocupar seus pensamentos continuamente, é fundamental compreender que as emoções funcionam como âncoras invisíveis. O homem que domina a técnica de fixar a emoção adequada no momento preciso conquista seu espaço mental sem pronunciar uma única palavra. O equívoco devastador inicia quando você age como a massa, respondendo com excessiva rapidez, mantendo-se perpetuamente acessível e demonstrando desespero por reconhecimento. Nessas circunstâncias, você não se transforma em alguém marcante, mas em mais um igual aos demais, e a mediocridade jamais ocupa território na consciência de qualquer pessoa. Um homem que almeja ser recordado deve dominar a arte de se ausentar, intencionalmente, estar presente com finalidade específica e permanecer silencioso com autoridade. O que captura a mente feminina não é o volume de comunicações enviadas, mas o impacto emocional gerado quando você se manifesta. É a tranquilidade que você irradia em meio ao caos. É a maneira como você se comunica, mantendo contato visual e permanece em silêncio precisamente quando ela antecipa suas palavras. Esse contraste é excepcional, e tudo que possui raridade carrega valor. Se deseja que ela pense em você durante o trabalho, no banho, cercada por outras pessoas, então deve executar algo que a maioria evita. Não demonstrar pressa, não oferecer explicações desnecessárias, não se exibir. Seja como uma obra literária fascinante demais para ser consumida rapidamente, sempre deixando algo por desvendar. Então você perceberá, ela começará a dar atenção aos seus momentos de quietude, recordar pequenos detalhes, questionar-se sobre você. Não persegue como os demais. E é precisamente nesse espaço de incerteza que nasce o fascínio. É ali que você se estabelece naturalmente em sua mente. Um homem que possui autodomínio automaticamente desperta curiosidade em qualquer mulher, pois se transforma em um desafio emocional. Somos naturalmente atraídos por aquilo que nos retira do piloto automático. A maior vulnerabilidade de inúmeros homens reside na tentativa de ocupar todos os espaços, enquanto a força de um verdadeiro homem está em saber criar lacunas, deixar questionamentos sem respostas e momentos em suspenso. Quando você cria um vácuo emocional, ela tenta preenchê-lo com pensamentos, e então ela passa a refletir sobre você inconscientemente. Você não necessita ser impecável, mas precisa ser estrategicamente memorável, não pelo que executa, mas pelo que faz ela experienciar.
O sentimento mais poderoso é a dúvida envolvida em admiração. A mente feminina se conecta com aquilo que causa surpresa, que provoca, que gera sensações distintas. Não se refere a interpretar um papel, mas a representar uma vivência única. É necessário estabelecer interrupções sutis, alterações de comportamento, instantes imprevistos que a façam refletir. Este homem é singular comparado a tudo que já conheci. Porém, o verdadeiro segredo não consiste em aplicar táticas manipuladoras, mas em ser estrategicamente genuíno. O homem, de princípios estoicos, não existe para satisfazer expectativas alheias. Ele vive para se harmonizar com sua essência. A essência masculina é construída através de presença marcante, cadência própria e senso de direção claro. Portanto, aplique o seguinte: não comunique sua intenção de se afastar. Simplesmente desapareça temporariamente e retorne aprimorado. Modifique sua abordagem, sua periodicidade, seu olhar. Deixe uma interrogação, um vestígio de nostalgia, um espaço vazio que somente você possui a capacidade de completar. Ela manterá você em seus pensamentos, continuamente se conseguir ser imprevisível, sem forçar situações, sem manter constância excessiva, demonstrar força, sem agressividade. Isso não se desenvolve através de métodos superficiais, mas se constrói mediante autoconhecimento, decisões conscientes e pequenas abdicações que geram valor próprio. Se você representa um homem que aceita tudo, então você é excessivamente acessível, previsível demais, esquecível demais. Agora, se você personifica o tipo de homem que sabe recusar com determinação e delicadeza simultaneamente, isso constitui raridade, e toda raridade permanece gravada na memória. Aqui surge um aspecto crucial que poucos mencionam. Ela não desenvolverá amor por todas as suas ações em benefício dela, mas pelo modo como você a faz se sentir durante sua companhia. A única maneira de alcançar isso genuinamente é estabelecendo contrastes. Se cada dia transcorrer identicamente, você será percebido como um costume. Mas se cada encontro representar uma expansão emocional, um elemento de surpresa, um momento de autenticidade, ela se afastará de você refletindo: existe algo nele que não compreendo, mas não consigo cessar de sentir. Isso representa exatamente o que você deve almejar. Não apenas ser adequado, mas tornar-se profundamente impactante. Surpreenda através de silêncios estrategicamente posicionados. Transforme o ambiente quando estiver em sua companhia. Afaste-se do convencional. Ofereça reconhecimentos que alcancem sua essência, não apenas sua aparência externa. Proporcione espaço, mas quando estiver presente, dedique-se completamente. Principalmente, varie sua energia, possua dias de leveza humorística e outros de contemplação profunda. Demonstre que você possui múltiplas dimensões, que não constitui um roteiro predefinido, mas uma obra literária que ela ainda tenta decifrar. Isso ativa o maior estímulo psicológico do desejo, o enigma com finalidade. Ela manterá você em seus pensamentos continuamente quando perceber que ainda não compreendeu completamente sua personalidade, quando sentir que existe mais substância além daquilo que você revela, e quando reconhecer que quanto mais tempo transcorre, maior é sua vontade de se aprofundar. A previsibilidade elimina o fascínio, mas o homem que preserva sua essência enquanto modifica os detalhes jamais é esquecido. Não seja idêntico diariamente, mas permaneça sempre autêntico. Lembre-se, o amor genuíno não surge da repetição, mas do encantamento constante com a evolução do outro. Se deseja que ela pense em você, pare de tentar ser aquilo que ela deseja e comece a representar aquilo que nem ela sabia necessitar. O
Homem que surpreende com autenticidade, que se transforma mantendo consistência e que se apresenta diferentemente sem jamais perder seu centro próprio. Esse homem não precisa elevar a voz. Ele simplesmente surge e o universo dela silencia. Talvez você não perceba, mas o que mais faz uma mulher refletir sobre você não são as palavras pronunciadas, mas as emoções que você deixa como rastro. Aqui reside a chave que quase ninguém enxerga: a coerência emocional. Sabe o que confunde, esfria e destrói o encanto? Aquele tipo de homem que em um dia demonstra intensidade e no seguinte se ausenta, hoje elogia e amanhã ignora, hoje promete o universo e amanhã parece uma pessoa completamente diferente. Esse tipo de oscilação quebra algo sagrado: a confiança emocional. Sem isso, não há pensamento, desejo, amor ou lembrança que resista, porque o cérebro dela associará você à instabilidade, e ninguém deseja se apegar ao que parece incerto. Se você quer que ela pense em você enquanto lava a louça, durante o trabalho, ao deitar para dormir, então precisa se transformar em um ponto fixo em meio ao caos. Uma presença estável num mundo onde todos mudam por conveniência. Isso não se relaciona com ser passivo, submisso ou desprovido de personalidade. Na verdade, representa o oposto. Coerência emocional é firmeza com alma, é conhecer seus sentimentos, saber seus desejos e não se desviar disso em troca de validação. Um estoico não reage conforme as emoções alheias. Ele age baseado em seus próprios princípios. Ela demonstra frieza, ele continua sendo íntegro. Ela parece distante, ele permanece transparente. Ela testa, ele não cede, não se desespera, não implode, porque compreende que a estabilidade emocional é magnética. Ela cria segurança, gera mistério, estabelece presença e, mais importante, faz com que ela pense em você durante a solidão. Em meio a tantos homens que desaparecem, vacilam, se contradizem, você será recordado como aquele que não tremeu. A coerência emocional também significa saber quando não entregar tudo, não abrir o coração completamente no primeiro encontro, não declarar amor quando o que você sente ainda é apenas carência disfarçada. Coerência é saber aguardar o momento apropriado, reconhecer que profundidade exige maturidade. Quando você é emocionalmente estável, você a faz sentir algo raro nos dias atuais: paz. Ela pode não compreender inicialmente, pode até estranhar no começo, mas adormecerá pensando em como você a fez se sentir segura e viva simultaneamente. O mundo dela está repleto de urgência emocional, promessas não cumpridas, afetos que duram 2 dias, frases bonitas seguidas de desaparecimentos. Então você surge, não falando muito, mas sendo tudo, não cobrando, mas deixando claro o que deseja, não implorando por atenção, mas sendo tão íntegro que sua ausência nem sequer o abala. Isso é perigoso no melhor sentido, faz ela pensar. Em você mesmo quando não quer, porque você representa aquilo que ela gostaria de sentir com maior frequência. Calma, verdade, direção. Quando ela encontrar isso em um homem, lembrará de você até nos silêncios. Portanto, guarde isso, modifique seus hábitos, mas jamais seus valores. Expresse emoções, mas nunca negocie sua paz. Demonstre afeto, mas não exagere para preencher vazios. Ofereça presença, mas não entregue sua alma a quem ainda não sabe nem o que sente. Essa coerência, essa base sólida, é o que transforma um simples encontro em memória e uma simples presença em saudade. O homem que é coerente no que sente, no que fala e no que faz, não precisa se esforçar para ser lembrado. Ele já vive de uma maneira que deixa rastros. Existe algo que poucos homens percebem, mas que possui o poder de despertar o pensamento mais profundo em uma mulher.
mesmo horas após você ter partido. O poder dos pequenos contrastes. Não são as grandes declarações, presentes caros, mensagens extensas ou textos de madrugada. O que faz uma mulher pensar em você por horas, talvez dias, são os pequenos gestos que se destacam do padrão, mas vêm carregados de intenção. Um contraste poderoso é você ter postura forte, mas usar palavras suaves. Ela ver firmeza em seu olhar, mas doçura em sua escuta. Você ser direto, mas nunca invasivo. Ter limites, mas ainda assim ser generoso. Esses contrastes ativam algo inconsciente no cérebro dela, porque ela sente que você é raro, diferente, inclassificável. Tudo que o cérebro não consegue rotular, ele guarda, repete, investiga. Um estoico compreende o valor dos contrastes. Ele não é previsível nem reativo, não se encaixa nas expectativas mundanas. Ele surpreende com atitudes silenciosas, aparece quando ninguém aparece, se retira quando todos insistem, faz silêncio quando todos gritam e fala quando todos somem. Isso e cria um tipo de presença que não precisa estar ao seu lado para ser sentida. Ela sente você no meio da tarde, ao ouvir uma música, ao ver alguém falar com equilíbrio, ao notar que nenhum outro cara consegue transmitir o que você transmitiu. É aí que ela começa a te buscar em outras pessoas. Não encontra. E então, volta o pensamento para você. Você quer que ela pense em você o dia todo? Então aprenda a criar momentos simples com intensidade emocional. Um café da manhã em silêncio, mas com o celular virado para baixo, um elogio rápido, mas sincero no meio da correria, uma despedida firme com um "cuida de você hoje", sem pressão. Esses microgestos são sementes, e a mente dela regará cada uma com curiosidade. Por quê? Porque a maioria dos homens é previsível, quer atenção constantemente, fala mais do que sente e tenta impressionar com volume em vez de presença. Mas o contraste diz: eu não sou como os outros, e isso ela não esquece. Não adianta forçar esse contraste, ele não é uma atuação. Ele nasce do equilíbrio entre quem você é e quem está se tornando. É por isso que desenvolvimento pessoal e filosofia se conectam tanto com a atração. Um homem que se conhece, se respeita, busca crescer, naturalmente cria esse magnetismo silencioso. Ele não é óbvio, nem intenso demais, nem frio demais. Ele é o que precisa ser no momento certo. Isso mexe com qualquer mulher que tenha um mínimo de profundidade. Quando você surpreende pelo equilíbrio, ela pensa. Quando você age com coerência, ela percebe. E quando você estabelece contraste com autenticidade, ela se envolve profundamente. Execute isso e não se surpreenda quando ela começar a se recordar de você nos aspectos mais casuais do cotidiano, porque você não se transformou apenas em uma recordação. Você se converteu em uma vivência emocional ativa, e isso jamais é esquecido. Existe uma ferramenta oculta que poucos homens reconhecem, mas quando aplicada adequadamente, ela converte qualquer interação ordinária em algo que uma mulher simplesmente não consegue parar de contemplar. Essa ferramenta se denomina coerência emocional, e vou esclarecer precisamente o que isso representa. A grande maioria dos homens afirma desejar uma mulher que os admire, porém mantém condutas que provocam insegurança. Declaram ser seguros, mas demonstram ciúmes desproporcionais. Alegam maturidade, mas praticam manipulações por atenção. Proclamam força, mas desmoronam dramaticamente quando contrariados. O resultado é que ela até se interessa inicialmente, mas percebe que algo está incorreto. Ela não consegue depositar confiança. Quando você possui coerência emocional, você transmite exatamente aquilo que afirma representar. Você é estável e atua com estabilidade.
Você se comunica com transparência e não altera suas convicções a cada oscilação emocional. Você declara estar bem e genuinamente permanece centrado. Isso estabelece algo raro: segurança silenciosa. Uma mulher, por mais independente que seja, somente se permite amar verdadeiramente quando se sente protegida. O aspecto mais crucial é que segurança não se relaciona com controle, mas com a sensação que ela experimenta em sua companhia. Ela percebe que não precisa decifrar constantemente seu humor, que não necessita testá-lo continuamente, que não receberá uma versão sua hoje e uma completamente distinta amanhã. Você se transforma em um refúgio emocional seguro, e quando ela sente isso, desenvolve um respeito profundo por você. Respeito constitui o terreno onde o amor genuíno floresce. Não se equivoque. Coerência emocional não representa frieza, não significa fingir que tudo está perfeito, não implica se tornar mecânico. É possuir maturidade suficiente para sentir sem ser dominado, conseguir se expressar sem perder o controle, ser transparente sem se tornar excessivamente vulnerável. Isso demonstra a ela que você possui algo que poucos têm: autogestão. E esse é um dos maiores estímulos de admiração existentes. Recordando os ensinamentos estoicos, eles afirmavam que a verdadeira liberdade reside no domínio de si mesmo, não dos outros, não das circunstâncias, mas de você próprio. Epicteto escreveu: "A liberdade é a única coisa que depende totalmente de nós." E um homem emocionalmente livre é irresistível. Agora me ouça atentamente. Se você quer que ela pense em você continuamente, então pare de gerar incertezas emocionais e comece a representar a solução que ela nunca encontrou. Toda vez que você age com coerência, o cérebro dela associa sua presença a algo raro, confiável e singular. E sabe o que o cérebro faz com algo raro? Ele protege, ele busca, ele não esquece. Por isso, o caminho para o pensamento constante não está no excesso de palavras, mas na força silenciosa da sua estabilidade. E mais, quando ela perceber que você não necessita dela para se sentir bem, mas mesmo assim escolhe estar com ela, isso ativa o desejo mais profundo de qualquer mulher: ser escolhida por alguém que não precisa escolher ninguém. Essa é a essência do magnetismo emocional, e é isso que cria aquele tipo de presença que, mesmo distante, ainda é percebida. Sabe qual é o equívoco fatal que muitos homens cometem inadvertidamente? Eles revelam tudo muito rapidamente, e isso destrói um dos elementos mais poderosos da atração: o mistério. Quando você entrega tudo simultaneamente, suas intenções, sentimentos, histórias, planos, você elimina a curiosidade. Onde não há curiosidade, não há espaço para a imaginação. E sem imaginação, o pensamento constante perece. Reflita sobre isso. Você já ficou obcecado por algo que já estava totalmente resolvido? Certamente não. Você só pensa naquilo que não compreende totalmente, no que não se revelou completamente, no que possui camadas. É isso que mantém a mente de uma mulher retornando para você, a sensação de que há sempre mais para descobrir. Mas atenção, não estou falando de manipulá-la. Não é ser misterioso por insegurança ou por tática superficial. É ser misterioso porque você possui profundidade genuína. O problema é que a maioria dos homens não possui isso. Eles são superficiais, repetitivos, previsíveis, vivem em torno dela, e ela percebe isso. Quando um homem possui um universo próprio, interesses próprios, um foco maior que sua validação, ele se torna automaticamente mais interessante. É exatamente isso que os grandes filósofos da história demonstravam. Pense em Sêneca, por exemplo. Ele era casado, mas a esposa não era seu universo, era parte dele. A mente de Sêneca estava comprometida com algo maior.
evolução pessoal, serviço, filosofia. Isso não o tornava frio, pelo contrário, o tornava magnético, porque quanto mais profundo é seu mundo, mais fascinada ela fica em fazer parte dele. O erro é querer forçar intimidade prematuramente, contar segredos cedo demais, expor dores sem filtro, achar que vulnerabilidade é despejar tudo. Isso não é conexão, é carência disfarçada. E a carência possui odor. Quando ela sente esse cheiro, ela se afasta. Quando você se contém um pouco, quando deixa ela perceber que há muito mais em você do que está sendo mostrado, ela começa a imaginar, a se questionar, a criar narrativas em sua mente. E isso é valioso, porque o que te torna inesquecível não é o que você entrega rapidamente, é o que você deixa implícito. É o silêncio entre uma palavra e outra. É o olhar que comunica mais que 1000 promessas. É o espaço que ela precisa preencher com sua mente. Quanto mais ela preenche, mais você habita seus pensamentos. Isso é arte. Isso é raro. Homens comuns falam demais. Homens magnéticos sabem se calar no momento certo. E esse silêncio ecoa em sua mente durante todo o dia. Existe algo que ninguém te revela, mas que possui o poder de transformar tudo entre você e uma mulher. Seu senso de humor. Não estou falando de ser o bobo da corte, nem de fazer piadas constantemente. Estou falando de uma das habilidades mais subestimadas pelos homens, a capacidade de fazer uma mulher rir e relaxar. Aqui vai uma verdade brutal. Ela já está cansada de caras excessivamente sérios, intensos demais, e principalmente tensos demais. Um homem que não sabe rir de si mesmo é um homem que trata tudo como se fosse uma batalha, e ela sente isso. Sente no peso da conversa, na rigidez corporal, na ausência de leveza. Você já percebeu que os momentos mais marcantes da vida costumam ser acompanhados de sorrisos sinceros? A risada é um atalho emocional. Quebra o gelo, remove barreiras, cria laços invisíveis. Por quê? Porque rir com alguém é um sinal instintivo de conexão segura, de confiança emocional, de abertura mútua. O cérebro dela reconhece isso, mesmo sem pensar racionalmente. Ele compreende que, se posso rir com esse homem, talvez possa viver com ele. É por isso que um bom senso de humor te coloca em seus pensamentos de forma leve, mas constante. Ela estará no meio do trabalho e lembrará daquela piada boba que você fez, sorrirá sozinha e pensará em você novamente. Os estoicos entendiam isso. Muita gente pensa que os filósofos estoicos eram excessivamente sérios, mas isso é um mito. Sêneca escreveu em suas cartas sobre a importância de rir da própria tragédia. Marco Aurélio falava da brevidade da vida e do absurdo de levar tudo a ferro e fogo. Eles sabiam que a leveza é uma virtude de quem é forte. É o fraco que precisa ser sempre carrancudo, arrogante, defensivo. O forte ri, não porque não sente, mas porque domina o que sente. É aí que o humor vira charme. Porque o homem que sabe rir no momento certo mostra que tem presença de espírito, mostra que está vivo e não tem medo de viver com alma. Mais ainda, mostra que não está tentando impressionar, apenas está à vontade consigo mesmo. Isso é sedutor porque transmite uma mensagem silenciosa. Sou feliz mesmo sem você, mas contigo posso ser ainda mais. Esse tipo de energia é viciante. Ela pensará em você porque rir com você é mais leve que qualquer outra conexão que já teve. Lembre-se, ela não quer um robô, quer um homem que seja forte, mas que também saiba brincar com a vida. No fim, o que mais marca a memória de alguém não é a aparência, o status ou o dinheiro. É a sensação, é o jeito como você a fez se sentir, é aquele momento onde ela se sentiu viva, rindo de algo simples contigo. Você quer que ela pense em você o dia inteiro?
Então pare de ser só profundo e comece a ser também inesquecivelmente leve. Você já percebeu como pequenos detalhes podem revelar grandes verdades sobre um homem? Isso vale mais que qualquer palavra pronunciada. Muitos homens cometem um erro quase invisível, mas que mina a atração sem que percebam, a incoerência emocional. Sabe o que isso significa? É quando suas ações, palavras e atitudes não se alinham. Você fala uma coisa, mas seu corpo comunica outra. Você promete algo, mas não cumpre. Você demonstra interesse, mas age como se estivesse distante. Ela sente isso instantaneamente, enquanto você não percebe. Por mais que ela queira acreditar em você, a mente dela não é ingênua. Detecta padrões, incongruências, falhas na narrativa que você tenta construir. A coerência emocional é a cola que mantém você vivo em seus pensamentos. Quando suas ações são previsíveis e alinhadas, ela cria segurança. E segurança é a base para que o pensamento dela sobre você se torne uma presença constante. Pense. Você gostaria de passar o dia inteiro pensando em alguém que te deixa inseguro, que te confunde, que te faz duvidar do que sente? Claro que não. Mas quando você é coerente, quando ela sabe que pode contar com você mesmo que não seja perfeito, ela começa a construir imagens mentais positivas. Imagina você, em situações diversas, sempre alinhado com o que espera. Isso faz a mente dela te procurar quando está sozinha, porque confia que você não vai decepcionar. Epicteto ensinava que o controle está em nossas ações e escolhas, que a integridade é uma forma de poder. Então, para fazer uma mulher pensar em você o dia inteiro, comece pela base. Seja fiel a quem você é, seja honesto, seja coerente. Sem isso, qualquer charme ou tática vira fumaça. Essa coerência fará você se sentir melhor consigo mesmo, porque não se trata de manipular. Os pensamentos dela é sobre criar uma relação genuína, sólida, que resiste ao tempo e ao acaso. O segredo está em ser uma presença confiável. Existência feminina, e isso representa algo que a maioria dos homens não consegue compreender verdadeiramente. Mas você tem a oportunidade de ser diferente, de se tornar aquele homem que permanece gravado na memória dela, não por sua perfeição, mas por sua autenticidade genuína. Agora vou revelar um segredo oculto que pode transformar completamente a maneira como uma mulher pensa a seu respeito durante todo o dia. Algo que a grande maioria dos homens nunca consegue identificar. Este segredo reside no domínio do silêncio intencional. Exato, o silêncio pode exercer um poder equivalente ou superior a qualquer palavra pronunciada. Porém, não se trata do mutismo nascido da timidez ou da falta de confiança, mas sim do silêncio daquele homem que seleciona criteriosamente quando se expressar, e principalmente quando dedicar-se verdadeiramente à escuta. Ao desenvolver essa competência, você cria algo extremamente raro. Um ambiente onde ela se sente genuinamente ouvida, valorizada e respeitada. A importância disso é fundamental, porque a mente feminina possui uma tendência natural para preencher lacunas e espaços vazios. Quando você escuta com autenticidade, sem interrupções e sem a pressa de oferecer soluções imediatas, ela passa a enxergá-lo como alguém que verdadeiramente compreende e oferece suporte. Isso resulta em pensamentos recorrentes sobre você, revivendo mentalmente essas conversas e momentos de conexão genuína. Reflita. Quantas ocasiões você se sentiu especial simplesmente por alguém oferecer uma escuta verdadeira? Não através de conselhos ou resoluções, mas apenas pela presença plena. Precisamente isso era valorizado pelos grandes pensadores estoicos. A arte da escuta e do silêncio como instrumentos de autodomínio e sabedoria. Marco Aurélio afirmava que o silêncio representa a linguagem da virtude,
utilizando-o para concentrar-se no essencial e evitar o desperdício de energia com aquilo que carece de valor. Esse princípio se aplica diretamente aos relacionamentos. Quando você não se precipita para falar, quando evita preencher todos os espaços com palavras, demonstra maturidade e segurança. Isso gera uma atração sutil, porém extremamente poderosa. Ela percebe que você não está ali para competir por atenção, mas para construir algo autêntico e permanente. Novamente, surge o paradoxo. Quanto mais você pratica o silêncio, com propósito, mais ela pensa em você. O silêncio cria espaço para que o não dito, a expectativa, o mistério, o desejo, tome forma em sua mente. Isso representa algo que nenhum presente ou palavra pode adquirir. Na próxima ocasião em que estiver com ela, pratique o silêncio intencional. Não fale para ocupar o vazio, fale para agregar valor. Observe como ela começará a pensar em você mesmo em sua ausência. Existe uma armadilha psicológica que captura muitos homens sem que percebam, destruindo qualquer possibilidade de fazer uma mulher pensar neles constantemente. Esta armadilha é o desespero mascarado de esforço genuíno. Muitos homens, ao desejarem causar impacto, começam a agir de forma desproporcional. Enviam mensagens em excesso, tentam agradar constantemente, mantêm-se excessivamente disponíveis. Superficialmente parece demonstração de interesse e dedicação, mas na realidade essa conduta produz apenas o efeito contrário. Ela detecta o desespero mesmo quando camuflado por palavras bonitas, e nada repele mais que a sensação de ele está necessitando demais de mim. A verdade que poucos compreendem é esta: a atração nasce da liberdade. Quando você está constantemente tentando demais, revela que depende dela para se sentir bem, criando um desequilíbrio. Ela passa a pensar em você não porque você demonstra liberdade e autenticidade, mas porque sente essa pressão e, naturalmente, se afasta dela. O segredo reside em dominar o equilíbrio entre demonstrar interesse e preservar sua independência. Este equilíbrio gera uma tensão saudável, a mesma tensão que faz os pensamentos dela retornarem a você durante todo o dia. Os estoicos valorizavam a autonomia e o autocontrole. Epicteto ensinava que ninguém pode roubar nossa paz interior, exceto nós mesmos. Para evitar essa armadilha, é necessário reconhecer quando você age por medo de perder, reajustar sua mentalidade para focar em seu valor próprio ao invés da aprovação dela e respeitar seu próprio espaço e tempo. Quando você age assim, torna-se um homem completo, não alguém que busca validação constante. Isso é irresistível porque a mulher passa a vê-lo como um homem que não precisa dela para ser feliz. E, paradoxalmente, isso a faz desejar estar mais próxima de você. Esta é a essência da atração genuína. Lembre-se, não se trata de fazê-la te amar desesperadamente, mas de ser um homem que vale a pena amar, um homem íntegro, independente e confiante. É esse tipo de homem em quem ela pensará constantemente. O senso de humor pode ser uma ferramenta poderosa para conquistar e manter uma mulher pensando em você constantemente, mas não me refiro a piadas vazias ou forçadas. Falo daquele tipo de humor inteligente e sutil, que cria conexão e conforto. O que poucos sabem é que o senso de humor atua diretamente no cérebro dela, liberando dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Quando você a faz rir genuinamente, cria uma associação mental positiva muito forte consigo mesmo. Essa associação é algo que a mente dela buscará automaticamente repetidas vezes. A filosofia estoica demonstra esse valor. Os estoicos, como Sêneca, nos ensinaram sobre a importância do equilíbrio emocional e da serenidade. O humor inteligente é uma extensão disso.
Mostra que você é um homem que, mesmo diante dos desafios, mantém a leveza e o controle. Isso cria uma aura magnética que poucos homens conseguem possuir. O segredo está em usar o humor para aliviar tensões, não para provocar ou diminuir alguém. Uma piada interna entre vocês, algo que apenas vocês compreendem, torna-se um elo invisível. Ela lembrará dessa brincadeira durante o dia, fazendo-a pensar em você com carinho e saudade. Além disso, o humor ajuda a demonstrar sua autenticidade, e a autenticidade é uma das qualidades mais atraentes. Quando você é verdadeiro em seu jeito de ser, incluindo seu senso de humor, não está tentando impressionar, está simplesmente sendo você mesmo. Essa naturalidade é fundamental para que ela deseje sua presença constantemente. O humor cria uma sensação de nós contra o mundo, um sentimento de parceria e cumplicidade que aprofunda o vínculo. Invista nesse aspecto. Seja leve, mas não superficial. Seja divertido, mas não forçado. E observe como os pensamentos dela sobre você se tornarão constantes, pois você será a fonte daquela sensação boa que ela deseja reviver. Existe uma raiz invisível que causa comportamentos que afastam as mulheres, mesmo quando você acredita estar fazendo tudo corretamente. Essa raiz é o medo oculto, aquele receio de não ser suficiente, de ser rejeitado, de não controlar a situação. Este medo se manifesta de formas sutis, na insegurança disfarçada de arrogância, na ansiedade mascarada de excesso de controle, no ciúme travestido de preocupação. O pior é que você nem percebe que está agindo assim, mas ela percebe e, mais importante, ela sente. Isso importa, porque a mente feminina está sintonizada para detectar sinais de fragilidade emocional, e fragilidade gera desconfiança, não atração. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade vem do controle interno, não das circunstâncias externas. Marco Aurélio dizia que não é o que acontece conosco, mas como reagimos que define nossa essência. A chave para fazer uma mulher pensar em você constantemente está em reconhecer esse medo, aceitar sua existência e trabalhar para não permitir que ele guie suas ações. Essa transformação se reflete profundamente em sua postura, confiança e magnetismo. Quando você não teme a rejeição, quando está confortável em sua própria pele, ela percebe isso e se sente naturalmente atraída. É o oposto do desespero e da dependência. É a presença calma, forte e estável que desperta interesse genuíno. Este é um dos segredos mais bem guardados entre os grandes homens da história. Eles compreendiam que controlar o interno é a forma mais poderosa de conquistar o externo. Assim, você não estará apenas fazendo ela pensar em você, mas inspirando admiração e respeito duradouros. Pequenos detalhes podem revelar grandes verdades sobre você e fazer uma mulher pensar em você durante todo o dia. Essas nuances não representam grandes ações ou manifestações exageradas, mas sim elementos discretos e refinados. Um olhar que revela interesse genuíno, uma cortesia espontânea e inesperada, a maneira como você preserva sua compostura durante situações desafiadoras. Tais elementos forjam a história que ela constrói mentalmente a seu respeito, e é precisamente essa história que desperta nela o desejo e faz com que você ocupe seus pensamentos constantemente. Mas qual a razão pela qual essas pequenas nuances possuem tamanha relevância? A mente humana foi desenvolvida para identificar padrões e elaborar narrativas. Quando esses sinais sutis se manifestam repetidamente, ela passa a formar uma representação mental sua, uma imagem sólida, favorável e cativante. Neste ponto, a sabedoria estoica emerge para fortalecer esse conceito.
Os filósofos estoicos priorizavam a consciência plena, estar completamente presente em cada ação, em cada palavra proferida, em cada movimento realizado. Essa prática gera harmonia emocional, que constitui o alicerce da confiança. Ela percebe essa harmonia sem necessidade de palavras explicativas. Quando você age com integridade, consistência e genuinidade, ela desenvolve confiança em você. E confiança resulta em pensamento persistente. O aspecto mais impactante é que essas pequenas nuances demonstram que você possui domínio sobre sua existência, que é alguém que se valoriza e demonstra consideração pelos outros. Algo que, em sua percepção, torna-se magnético. Por essa razão, dedique-se a ser consciente de seus gestos e comportamentos cotidianos, pois são eles que estabelecem a diferença entre ser apenas mais uma pessoa comum ou ser o homem que ela não consegue esquecer. Agora, antes de concluir, convido você a refletir sobre tudo que discutimos. Você compreendeu que fazer uma mulher pensar em você continuamente não depende de acaso, nem de estratégias superficiais. Trata-se de cultivar uma mentalidade sólida, autêntica e equilibrada, uma mentalidade que surge da autoconfiança e do autorrespeito. É sobre dominar a habilidade da coerência emocional, do humor genuíno e principalmente sobre manter o comando da própria vida. Se você está preparado para assumir esse comando, expresse nos comentários. Assuma o controle. Deixe evidente para si mesmo e para todos aqui que você está trilhando o caminho da transformação. E, por favor, inscreva-se no canal, pois a maioria das pessoas que assistem aos vídeos ainda não se inscreveram e você não desejará perder o que está por vir. Se você aprecia este tipo de conteúdo que combina filosofia, crescimento pessoal e relacionamentos, lembre-se, o poder está